Olá, irmãos e irmãs. Hoje eu preciso conversar com você sobre os pecados que ninguém confessa depois dos 60 anos. Os pecados que ficam escondidos atrás de uma vida aparentemente devota. E que, sem que você perceba, estão impedindo você de receber a comunhão com o coração limpo. Estão criando uma barreira entre você e Deus, uma barreira invisível, mas real, tão real quanto a hóstia que você recebe nas mãos. Existe uma ilusão muito perigosa que começa a se instalar depois de certa idade. A ilusão de que você já passou pelas provas mais difíceis da vida, de que já é uma pessoa suficientemente boa, de que seus pecados mais sérios ficaram lá atrás, na juventude, que agora, com os cabelos brancos, com os joelhos que doem, mas que ainda dobram diante do Senhor, você já conquistou um lugar seguro na graça de Deus. Mas eu preciso te dizer uma coisa, com todo o amor que tenho no coração. Isso é uma armadilha. É uma das armadilhas mais sutis que o inimigo da alma humana preparou, porque os pecados da maturidade não costumam ter a aparência dos pecados da juventude. Eles não são barulhentos, não são dramáticos. Eles se vestem de cansaço, se vestem de mágoa, se vestem de prudência, se vestem até de espiritualidade. E é por isso que eles nunca chegam ao confessionário. Vou começar com o primeiro e talvez o mais comum de todos: a falta de perdão. Não o ódio declarado, aquele que você mesmo reconhece e que te dói. Estou falando de algo mais insidioso. Estou falando daquela frieza que você construiu com cuidado ao longo dos anos em relação a alguém. Um filho que te decepcionou. Um irmão que ficou com a herança de um jeito que você ainda considera injusto. Um amigo que te traiu quando você mais precisava. Um marido, uma esposa que fez algo que você nunca esqueceu. Você não deseja o mal dessa pessoa. Você talvez até ore por ela. Mas você não quer que ela se aproxime. Você não quer ter que olhar nos olhos dela com sinceridade. Você construiu um muro fino, quase transparente, e ficou tão acostumado com ele que nem vê mais o muro. Só vê a distância. E isso é falta de perdão. E isso é pecado. Não porque eu estou julgando você, mas porque Jesus foi muito claro quando disse: se você não perdoar aos homens as suas ofensas, o Pai Celestial também não perdoará as suas. Isso não é opcional. Isso não é para os santos. Isso é para você e para mim. E quando você vai à comunhão carregando essa pedra dentro do peito, você não está recebendo a graça que o sacramento quer te dar. Porque o coração dividido não consegue se abrir completamente para Deus. O segundo pecado que ninguém confessa depois dos 60 é a amargura disfarçada de sabedoria. Com o passar dos anos, muitas pessoas desenvolvem uma visão de mundo cada vez mais fechada, cada vez mais cínica, cada vez mais julgadora, e chamam isso de experiência, chamam isso de realismo. Eu já vi de tudo, eu já aprendi como as pessoas são. Não me venha com ilusões. Mas o que está por trás disso, muitas vezes, é uma ferida que nunca cicatrizou. É uma esperança que foi destruída e que nunca foi levada a Deus. É uma desilusão que virou filosofia de vida. E essa amargura vai envenenando as relações, vai afastando as pessoas, vai criando uma solidão que dói, mas que você já aprendeu a chamar de paz. Essa amargura também tem um aspecto espiritual muito sério. Ela te impede de acreditar plenamente nas promessas de Deus. Quando você lê "Pedi e recebereis", algo dentro de você diz: não é bem assim. Quando escuta "Deus é fiel", uma parte de você pensa "depende". Isso é uma forma de incredulidade, e incredulidade é pecado. Não porque Deus vai te punir por duvidar,
mas porque ela te impede de viver a plenitude da fé. Você já levou isso ao confessionário? Já disse em voz alta: Padre, eu tenho amargura no coração. Eu não consigo mais crer com a mesma força que cria antes. Eu estou com raiva de Deus, mesmo que não admita isso. Porque sim, é possível estar com raiva de Deus. É possível ter mágoa de Deus. E isso precisa ser dito, precisa ser confessado. Não para que ele te condene, mas para que ele possa te libertar disso. O terceiro pecado que eu quero falar é o orgulho espiritual. E este é talvez o mais difícil de reconhecer, porque ele se esconde atrás das coisas mais bonitas da fé. Você reza o terço todos os dias. Você vai à missa, não só no domingo, mas na quarta-feira também. Você participa da pastoral, da Legião de Maria, do grupo de oração. Você conhece os santos, conhece as novenas, conhece as indulgências. E aí, quando você olha para o vizinho que só aparece na missa no Natal, ou para o filho que virou agnóstico, ou para o neto que não batizou os filhos, você sente uma coisa dentro de você que não é caridade, é um julgamento silencioso, é uma sensação de que você está num patamar espiritual diferente, de que você merece mais, de que você é mais fiel. Isso é soberba. E a soberba, segundo os santos, é a rainha de todos os pecados, porque ela faz você se colocar no lugar de Deus. Faz você esquecer que toda a sua fidelidade, toda a sua devoção, todo o seu amor a Deus é um presente que Ele te deu primeiro. Você não conquistou sua fé, você a recebeu. E o que você fez com ela nunca foi suficiente para merecer a graça que recebe toda vez que a hóstia toca a sua língua. O orgulho espiritual afasta a misericórdia, porque quem acredita que merece não sente a necessidade de ser salvo. E quem não sente a necessidade de ser salvo, não abre o coração para o amor de Deus de verdade. Há um quarto pecado que pouquíssimas pessoas levam ao confessionário depois de certa idade: o rancor com a igreja. Com um padre que disse algo errado, com uma comunidade que te tratou mal num momento de dor, com uma decisão da diocese que te pareceu injusta, com um escândalo que você acompanhou e que te deixou profundamente decepcionado. E esse rancor foi crescendo em silêncio. Você continua indo à missa, porque você crê em Deus, mas algo mudou. Há uma reserva, há uma distância, há uma parte sua que não entrega mais completamente, que participa, mas não se entrega. Isso também precisa ser confessado. Não porque a igreja não comete erros. Ela comete. Os homens que a compõem são falhos, como eu mesmo sou falho. Mas a mágoa que você carrega com a instituição pode estar contaminando a sua relação com o próprio Cristo. Pode estar impedindo você de receber os sacramentos com o coração aberto. E isso é grave demais para ficar em silêncio. Tem mais um pecado que eu preciso mencionar, e este é muito comum entre as pessoas que já viveram muito: o pecado da omissão dentro da família. Não o abandono gritante, não a negligência óbvia, mas aquele cuidado que você podia ter dado e não deu, aquela conversa que você devia ter tido e foi adiando, aquele filho que estava sofrendo e que você viu, mas não quis complicar, aquele neto que estava se perdendo e você ficou quieto porque não é da minha conta. A omissão é pecado. E ela dói mais do que os outros, porque quando você chega numa certa idade, você começa a enxergar com mais clareza tudo o que poderia ter feito diferente. E essa clareza pode se tornar culpa. E a culpa, quando não é levada a Deus, vira um peso que esmaga. Mas eu preciso te dizer algo sobre a culpa agora, porque é muito importante. Existe uma diferença enorme entre a culpa que purifica e a culpa que destrói. A culpa que purifica te leva ao confessionário. Te leva a dizer: eu errei, eu me arrependo, eu quero recomeçar. A culpa que destrói te paralisa.
te faz acreditar que você é grande demais para ser perdoado, que seus erros são irremediáveis, que você já fez mal demais para merecer receber a comunhão. E é aqui que eu preciso parar e falar diretamente com o seu coração. Se você está carregando algo assim, se há uma memória, um erro, uma escolha que você fez lá atrás e que você nunca teve coragem de confessar porque sente que é grande demais, eu preciso que você escute o que eu vou dizer agora. A misericórdia de Deus não tem tamanho. Ela não tem limite, ela não tem prazo de validade, ela não diminui conforme o peso do pecado aumenta. Pelo contrário, é para os pecados mais pesados que ela mais se manifesta. Jesus não morreu na cruz pelos seus pecados pequenos e fáceis. Ele morreu justamente por aquilo que você acha impossível de perdoar em você mesmo. E quando você vai ao confessionário, não é um padre que você está confessando. É a Deus. O Padre é o instrumento, a absolvição vem do céu. E quando aquelas palavras são ditas, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o céu se move. Anjos cantam. E aquele peso que você carregava há anos, às vezes décadas, simplesmente vai embora. Mas para que isso aconteça, você precisa ir. Você precisa dizer. Você precisa ter a coragem de nomear aquilo que ficou no escuro por tanto tempo. Eu quero que você pense agora. Quando foi a última vez que você fez uma confissão de verdade? Não aquela confissão rápida de 5 minutos antes da missa de Natal, mas uma confissão onde você sentou, respirou fundo e disse tudo. Aquilo que envergonha, aquilo que dói, aquilo que você nunca falou para ninguém. Essa é a confissão que liberta. Essa é a confissão que prepara o coração para receber a comunhão com toda a força que esse sacramento tem. Porque a Eucaristia não é apenas um ritual, não é apenas uma tradição. É o corpo de Cristo, é o amor de Deus se tornando alimento para a sua alma. E quando você recebe esse alimento com o coração limpo, algo muda. A vida muda, a forma como você enfrenta a dor muda, a forma como você ama muda. Tem algo mais que eu preciso dizer e que diz respeito especificamente a quem está nessa fase da vida onde a morte já não é uma ideia abstrata, onde você já perdeu pessoas próximas, onde você mesmo já teve momentos de fragilidade física que te lembraram que este corpo tem um prazo. Nessa fase, existe um medo que poucos admitem. O medo de que no final não seja suficiente, que apesar de tudo que você fez, de todas as missas, de todos os terços, de todo o amor que você tentou ter, no final você não esteja digno de entrar na presença de Deus. Esse medo, quando fica dentro de você sem ser nomeado, sem ser levado ao Senhor, se torna um veneno espiritual. Ele te faz viver a fé de forma ansiosa, te faz acumular devoções como se estivesse tentando compensar algo, te faz dormir mal, mesmo depois de rezar. Mas esse medo também precisa ser confessado, porque ele revela uma desconfiança no amor de Deus. E Deus quer te dizer pessoalmente, através da sua palavra, que o amor perfeito lança fora o temor, que ele te conhece pelo nome, que cada cabelo da sua cabeça está contado, que ele não te esqueceu nas suas fraquezas, que ele esteve com você em cada momento em que você estava sozinho e com medo e achava que ninguém via. Ele via, ele estava lá. E ele está aqui agora enquanto você ouve essas palavras. Deixa eu te falar também sobre algo muito prático. Como se preparar para fazer uma boa confissão depois de tanto tempo? Primeiro, peça ao Espírito Santo que ilumine a sua memória e o seu coração. Não tente fazer isso sozinho. Diga, Senhor, mostre-me o que precisa ser curado. Mostre-me o que eu estou carregando que não preciso mais carregar. Depois desse tempo,
Não faça isso com pressa. Sente-se em silêncio e deixe os pensamentos vir. Deixe as memórias aparecer, não fuja delas. Esse desconforto que você sente quando uma lembrança difícil vem à tona é o Espírito Santo trabalhando. É a graça atuando. E depois, vá. Procure um padre. Pode ser o da sua paróquia, pode ser um padre que você confia mais, pode ser durante uma missão, um retiro espiritual, mas vá, não adia mais. Porque a vida é muito curta para carregar o que pode ser perdoado. E a comunhão é demasiado preciosa para ser recebida com um coração fechado. Eu quero te contar algo. Ao longo dos meus anos de ministério, tive o privilégio de estar presente em confissões que duraram muito mais do que o esperado. Confissões onde pessoas idosas, pessoas que às vezes tinham mais de 70, 80 anos, trouxeram à tona coisas que carregavam havia décadas, mágoas, culpas, segredos, medos. E quando aquelas palavras de absolvição eram pronunciadas, eu via algo acontecer. Não era dramático, era sutil. Era uma leveza que aparecia no rosto. Era um choro que não era de tristeza, mas de alívio. Era o corpo inteiro de uma pessoa relaxando, como se um fardo invisível tivesse sido tirado das suas costas. Isso é real. Isso não é sentimental. Isso é o sacramento funcionando, isso é a misericórdia de Deus tocando a vida de alguém de forma concreta. E essa experiência está disponível para você, hoje, agora, não no próximo Natal, não quando as coisas estiverem melhores. Agora, você não precisa estar pronto, você não precisa ter as palavras certas, você não precisa ter certeza de que consegue mudar. Você só precisa ir e dizer: Padre, faz muito tempo, eu tenho coisas pesadas aqui dentro, não sei nem por onde começar. E o Padre vai te ajudar. Porque é para isso que Deus nos chama. É para esse momento que o sacramento da reconciliação existe. A comunhão não é prêmio para quem é perfeito. É alimento para quem está com fome. É remédio para quem está doente. É luz para quem está no escuro. Mas para que esse alimento, esse remédio, essa luz possam agir completamente, o coração precisa estar aberto. E o coração se abre pela confissão. Não deixe mais um dia passar com esse peso. Não leve mais uma semana esse fardo que não é seu para carregar, porque Jesus disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele disse todos, não disse os jovens, não disse os que erraram um pouco, disse todos, disse você, e Ele está esperando com uma paciência que ultrapassa a compreensão humana, com um amor que não diminuiu nem 1 milímetro apesar de tudo, com os braços abertos como os braços do pai da parábola, que correu ao encontro do filho que voltava de longe, sem esperar que ele terminasse o discurso de arrependimento, sem pedir explicações, sem cobrar nada, só abraçou, só celebrou, só amou. É isso que Deus quer fazer com você. Hoje, se esse vídeo tocou o seu coração, compartilha com alguém que você sente que também precisa ouvir isso. Pode ser um familiar, um amigo, alguém que está se afastando da fé ou que está carregando algo pesado em silêncio. Às vezes uma palavra no momento certo muda tudo. E não se esqueça de se inscrever no canal para que esses conteúdos continuem chegando até você. E não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Clique no card e confira, porque ele vai continuar essa conversa de um jeito que vai tocar fundo no seu coração. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te cubra com o manto dela e que você encontre logo essa paz que só a misericórdia de Deus é capaz de dar.